Meus amigos, toda reação contra os abusos de poder dos ministros do STF é bem-vinda, e desta vez veio de forma impactante. O presidente da OAB, Beto Simonetti, finalmente se posicionou e, cara a cara com os ministros do Supremo, surpreendeu a todos com sua coragem ao dizer a verdade na frente de Barroso. Suas palavras foram diretas e inesperadas, pegando a cúpula do STF de surpresa. O jornalista Augusto Nunes analisou essa reação, destacando sua importância na luta contra o autoritarismo e pela preservação da democracia no Brasil. Te convido a assistir a este vídeo essencial até o final para entender todos os detalhes. E não se esqueça de deixar seu joinha, comentar e compartilhar para que mais patriotas tenham acesso a essa informação crucial. O presidente da OAB, Beto Simonetti, criticou a regra que obriga advogados a gravarem argumentação em julgamentos virtuais. A fala foi feita na presença dos ministros do STF durante a cerimônia de abertura do ano judiciário. A oralidade é a marca dos sistemas de justiças garantistas. O direito à palavra é instrumento indispensável ao exercício da defesa plena. A palavra dita é complementar ao escrito e sem constrangimento, respeitando quem pensa o contrário. Vídeo gravado não é sustentação oral. Mas o diálogo, mais uma vez, nos governará e acharemos a alternativa apropriada. Seja mais enfático, seja mais enfático. Augusto. Eu estou me sentindo privilegiado por ter ouvido pela primeira vez a voz do Beto Simonetti. Eu pensei que ele fosse uma espécie de imperador do Japão até o fim da Segunda Guerra, né? Ele não falava no rádio, por exemplo, porque ninguém podia ouvir a voz do imperador. Os americanos, para acabar com essa frescura, obrigaram o imperador a anunciar a rendição. Vamos mostrar que as coisas estão mudando. O Beto Simonetti deveria ter um pouco de vergonha e estender um pouco mais esse discurso para falar, pelo menos, da necessidade de ressuscitar o devido processo legal e o direito de ampla defesa. Os advogados não podem ter acesso aos autos. Ele citou uma das violências impostas aos advogados sob o silêncio covarde da OAB. Então, agora que recuperou a voz, trate de falar. Quem precisa parar de falar é o Barroso. É o Barroso. Então, vamos pegar já no começo mais essa pérola que ele tenta empurrar goela abaixo aí do povo brasileiro. Não precisamos de agentes não eleitos para cuidar da democracia. Democracia é inseparável do voto. Ele foi eleito, ele diz, pelos 10 colegas, presidentes tudo bem, problema interno deles. Ele foi eleito por um presidente da República ou uma que apontou seu nome. E só. Portanto, trate de julgar os processos, trate de se afastar da política e trate de começar a reparar os estragos feitos com a conivência do Supremo pelo ministro Alexandre de Moraes. O Supremo está agindo como partido e agora quer, como é que é? Precisam de agentes públicos não eleitos pelo voto popular para que permaneçam imunes às paixões políticas. O eleitorado, então, é que fica exposto a paixões políticas. Paixões políticas são coisa normal para quem sabe o que é democracia. Agora, quem fala em democracia relativa é só um sujeito que adora ouvir, além da própria voz, adora ouvir decisões murmuradas por quem sonha com o controle total da vida do país. E na abertura oficial do ano do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mandou indiretas aos recém-eleitos Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ambos participaram da cerimônia, mas abriram mão da palavra. STF e Congresso começam 2025 em lados opostos, sobretudo em relação às emendas parlamentares.
Barroso fez uma autodefesa dos magistrados durante o discurso e argumentou que as democracias precisam de agentes públicos não eleitos pelo voto popular, mas que permaneçam imunes às paixões políticas. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. O título de legitimidade desses agentes é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Barroso tentou minimizar as críticas ao tribunal e o descontentamento de grande parte da população a respeito da atuação da Corte. Faz parte do nosso papel. O juiz tem que ser um profissional bem analisado, porque há sempre um grau de insatisfação e de rejeição. Faz parte da vida e nós não devemos nos abalar com isso. E é assim em todas as cortes constitucionais do mundo, dos Estados Unidos à África do Sul, da Colômbia a Israel. Bom, ainda durante a defesa da atuação dos ministros da Corte, Luiz Roberto Barroso afirmou que não existe pensamento único num país regido pela democracia. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Bom, Silvio, acompanhamos aí a abertura oficial do ano judiciário no dia 3 de fevereiro de 2025. Enfim, o ministro Luiz Roberto Barroso mandou aí algumas indiretas para o Davi Alcolumbre, para o Hugo Motta, e eu queria lembrar também que o Hugo Motta, no discurso de posse, também mandou algumas indiretas para o Supremo Tribunal Federal, principalmente no que tange, no que diz respeito à transparência. No caso, por exemplo, das emendas que ele bem lembrou que deve valer para todos os poderes, tanto para o judiciário, que muitas vezes não divulga despesas de viagens, de hotéis e tudo mais, e também do executivo que quer impor sigilo de 100 anos para tudo. E aqui deixa eu só trazer uma frase do discurso do Hugo Motta no sábado que eu acho importante aqui nessa questão do quesito transparência, com recados bem diretos aí aos demais poderes. Aspas para o Hugo Motta. Na questão da transparência, o que não pode haver é opacidades e transparências relativas, porque o princípio é da igualdade entre os poderes. A praça, sempre lembremos, é dos três, e não de um nem de dois poderes. E quando não é dos três, não é a praça da democracia. Fecho aspas para o discurso de Hugo Motta no último sábado, Silvio. Eu acho que foi a fala mais importante, o trecho mais importante, a gente destacou isso no sábado, Paula, em meio àquela enxurrada de referências náuticas, né, marítimas, fariam inveja à Odisseia. Homero, imagino que a Odisseia de Homero, capitão, timoneiro, ondas, enfim. Mas o recado dele ali foi esse, né, a defesa dos três poderes independentes, apesar de harmônicos entre si, se quisermos recorrer ao artigo 2º da Constituição Federal. Em relação à fala do Barroso, o que poderíamos comemorar é que é a última vez que ele vai falar na abertura do ano do Judiciário, porque vai embora da presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro. Mas até isso também, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado, porque alguém pode achar que eu estou defendendo o Edson Fachin, que é o sucessor dele, né? Não, mas o Barroso fala demais na cadeira de presidente de uma corte constitucional, a última instância recursal do país, que exige discrição. E é tudo que ele não é. O Barroso adora um microfone, adora comentar todos os assuntos, e ele está errado quando ele diz que na política brasileira há espaço para todos os espectros, para todas as correntes. Não, não há. Desde a última eleição presidencial ficou claro que não há espaço
para a direita no país. A direita é perseguida pelo Supremo Tribunal Federal e, em ano par, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é uma extensão do STF, afinal é presidido em rodízio por um dos 3 integrantes do STF que compõem o comando do TSE. Somente os membros do STF presidem o TSE. Os demais que estão lá, do STJ ou da advocacia, não podem presidir a Corte Eleitoral. Então, não é uma corte plural, de forma alguma. No Brasil, alguém tem referência? Se tiver, pode mandar para a gente aqui. Deputados de esquerda, senadores, vereadores que foram perseguidos, tiveram as redes sociais caçadas em 2022, por exemplo, na eleição, que foram parar nos inquéritos que se somam, que estão todos empilhados lá no gabinete de Alexandre de Moraes. São mais de 20 inquéritos, 21, sendo 15 deles só sobre o 8 de janeiro. Tem algum petista lá? Tem alguém do PSOL lá? Não tem. Há uma perseguição implacável há anos contra a direita no Brasil. Então o ministro Luiz Roberto Barroso está mentindo. E digo mais, não adianta também o ministro Luiz Roberto Barroso transferir toda essa responsabilidade ao colega Alexandre de Moraes. Ele é cúmplice. Aquilo é uma corte com 11 integrantes, que no passado eram chamados de 11 ilhas. Hoje não. Hoje é um clube de chá da tarde. Às vezes, um ou outro ministro se arrisca a discordar de Barroso, Moraes e do decano Gilmar Mendes. Mas tudo que a gente assiste é um clube, é tudo combinado. Então, eles são todos cúmplices do que está acontecendo no Brasil. Ana, quero te ouvir também, mas deixa eu trazer um outro trecho do que disse o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, nessa cerimônia de abertura do ano judiciário. Somos independentes e harmônicos como manda a Constituição. Porém, mais do que isso, nós somos pessoas que se querem bem e, acima de tudo, querem o bem do Brasil. Com boa fé e boa vontade, quase tudo é possível nessa vida. Faremos coisas boas juntos, presidente Lula, presidente Hugo Mota, presidente Davi Alcolumbre, como já atuamos irmanados com a Procuradoria-Geral da República, aqui representada pelo professor Paulo Gonet, e a advocacia representada por Beto Simonetti. Aqui estamos, os presidentes dos 3 poderes. O presidente Lula, que foi eleito com mais de 60 milhões de votos. O presidente Davi Alcolumbre, eleito com consagradores 73 votos em 81 senadores. E o presidente Hugo Mota, segundo candidato mais votado na história da Câmara dos Deputados, com 444 votos em 513. E gostaria de modestamente dizer que eu mesmo fui eleito com 10 dos 11 votos que participaram da eleição. E o voto que não foi em mim foi o meu mesmo, queria dizer. Pena que não deu para captar aqui as reações no estúdio da Ana também no telão diante dessa frase. Eu confesso que eu não tinha acompanhado até o final. Realmente, modestamente, ele também disse que foi eleito por 10 dos 11 ministros para presidir a Suprema Corte, Ana. É aquela história, né? O narcisismo do Barroso, ele é maior do que ele, é mais forte que ele, não dá. Ele fala das instituições, dos 3 poderes sentados ali, né? Dos presidentes dos 3 poderes e cai nele. É impressionante como ele não consegue não falar dele. Agora, ele fala nessa harmonia entre os poderes, isso a gente já sabe. A gente já sabe que há uma harmonia espetacular entre os poderes, o que não há é independência, como está na nossa Constituição. Harmonia e independência dos poderes. Independência não há. Ele fala também, naquela outra fala, né, que todos cabem na democracia. E isso eu não vou dizer nem que é uma falácia, fora de contexto, é uma mentira. É uma mentira do ministro Barroso. No Brasil, na democracia do Brasil, essa constatação do ministro, essa declaração, não é uma verdade, porque o presidente Bolsonaro não cabe na democracia do Barroso. O Felipe Martins não cabe na democracia do Barroso. O deputado Daniel Silveira não cabe na democracia do Barroso. Então, isso é uma mentira.
dizer que todos, conservadores, progressistas, mentira! São os conservadores permitidos pelo Supremo Tribunal Federal que cabem na democracia do Supremo Tribunal Federal. Não é nem na democracia do Brasil, é na democracia do Supremo Tribunal Federal. E até que o presidente Bolsonaro, se ele continuar inelegível, vai ser mais uma constatação, a que a gente já estamos cansados de saber, que ele, de fato, não cabe na democracia do Supremo Tribunal Federal. Incomoda. Não há direita, esquerda na democracia que o Barroso enche a boca para falar. Não há. Vamos ser bem honestos, ministros. Não há. Veja a censura nas redes sociais. Um lado fala o que quiser, fala mentira, fala que o presidente Bolsonaro é pedófilo e não acontece nada. O outro lado não pode trazer fatos, não pode trazer perguntas, não pode trazer debates, que imediatamente os seus perfis são derrubados. Portanto, ministro, não cabem todos na democracia do Brasil hoje, em 2025.